Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4, verso de número 31. Vamos fazer a leitura até o verso 44, falando sobre o ministério de libertação, de cura e de ensino de Jesus. Vamos ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão, Pedro, achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. E sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra, fortalece os nossos corações e que saiamos daqui mais cônscios do ministério de libertação, cura e ensino que estava sobre Jesus e que hoje está sobre a tua igreja. No nome do teu Filho Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Você pode sentar. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Estamos fazendo reflexões sobre algumas passagens importantes do Evangelho de Lucas. E hoje nós queremos falar sobre esse ministério poderoso de Cristo, de libertação, de cura e de pregação. Se nós olharmos para o texto, nós começamos a ler a partir do verso 31. Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum é uma palavra que quer dizer no original, aldeia de Naum. E por incrível que pareça, ele tinha acabado de vir de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. A cidade onde ele passou uma maior parte da sua vida. Ele foi chamado Nazareno. Nazareno porque ele cresceu em Nazaré, na região da Galileia, e adquiriu um sotaque peculiar, que a tal ponto que as autoridades e os fariseus diziam que ele era chamado Nazareno, por ele ter vivido nesse ambiente muitos anos. E o texto diz que alguns ali em Nazaré não o aceitaram. Versículo 16, acompanhem comigo. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. No verso 28 diz que quando ele terminou de ler, acompanhe, todos na sinagoga, vamos ler em voz alta, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E aqui eu quero trazer um primeiro ponto, porque ele vai ser rejeitado em Nazaré e acolhido em Cafarnaum.
É interessante que a mesma mensagem que é acolhida com avivamento por alguns, é rejeitada por outros com veemência. A mesma mensagem que pode enternecer e tratar corações, a mesma mensagem pode endurecer os outros que ouvem a palavra. Nazaré teve a oportunidade de receber a visita de alguém que não nasceu ali, mas cresceu ali. E rejeitou a palavra. E Jesus agora se dirige a Cafarnaum. Volta comigo para o versículo 31. Verso 30, né? É melhor ler o 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Retirou-se de onde? De onde ele retirou-se? De Nazaré. Para onde? Para Cafarnaum. Talvez você deve entender isso hoje, nessa reflexão, de que o primeiro ponto seria uma recepção calorosa. Jesus vai ser acolhido na cidade de Cafarnaum. Mas não esqueçamos que ele foi rejeitado no ministério dele em Nazaré. E verso 31 diz, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Alguns acreditam, e realmente, que ali, nesse ministério terreno, Jesus fixou morada em Cafarnaum. Se você anotar aí, ler em casa, em Mateus capítulo 4, verso 13, diz que Jesus fixou residência em Cafarnaum. Ele começa o seu ministério na região da Galileia dos gentios, aquela região próxima ao mar da Galileia, e depois ele se volta para Jerusalém, se volta para a Judeia, mas no início o seu ministério começou na região da Galileia, a Galileia dos gentios, onde uma grande concentração da população daquela época residia ali, principalmente de estrangeiros, prosélitos que moravam naquela região. Outro ponto importante, além do primeiro, que é a recepção calorosa, como é gostoso você falar em algum lugar e você ser acolhido. Você já teve a experiência de falar do Evangelho, ou até simplesmente dizer assim, que Cristo te abençoe. Alguns ficam incomodados pelo nome. Se você disser Deus te abençoe, não incomoda ninguém. Mas se disser assim, Jesus te abençoe, você é evangélico? Você falou algum nome estranho? Você falou o nome de Jesus. Mas isso mostra, às vezes, como as pessoas ficam armadas e reservadas em relação à mensagem. O ministério de Jesus também nos ensina, como igreja, para entendermos que alguns lugares e auditórios que nós iremos, nós não seremos acolhidos. Até mesmo na nossa família. Jesus disse, pensais vós que eu vim trazer paz à terra? Parece uma bipolaridade da parte dele? Não, porque ele é o príncipe da paz. Mas ele disse que quando ele entra na família, em alguém, naquela casa, naquela família, ele diz, 2 serão contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, porque agora quem é da luz não está em trevas, e as trevas se incomodam com os filhos da luz. Então é importante lembrar que Jesus enfrentou essa resistência, essa dificuldade de pregar em certos lugares e a sua palavra não ser acolhida. Além disso, o segundo aspecto é um confronto vitorioso. Eu não sou nenhum pastor que fique aqui dando ênfase a demônios, dando ênfase a poder satânico, mas eu quero dizer a você que no Novo Testamento, demônios são muito citados, principalmente no ministério de Jesus. Demônios são capazes de trazer também certas enfermidades. Nem toda enfermidade é demônio, com certeza. O texto mostra isso. Nem toda murdez, nem toda surdez são demônios. Mas Jesus expulsou demônios em pessoas que traziam enfermidades de surdez e mudez. Então isso mostra que nós precisamos ter um ponto de equilíbrio para não ficarmos atribuindo a demônios aquilo que não é demônio. Por isso nós precisamos ter discernimento. Mas apesar disso, o mais importante aqui é o confronto vitorioso de Cristo com o poder das trevas.
Veja, por exemplo, no capítulo 4, verso 33. Vamos ler. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito demônio, imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, para nos fazer perder? Bem sei que tu és o Santo de Deus. A eficácia da autoridade de Jesus como libertador dependia da identidade dele como Filho de Deus. William Barclay, um dos grandes comentaristas, disse que a sua autoridade, a autoridade de Cristo, não foi uma autoridade delegada. Foi uma autoridade encarnada, porque ele era o Filho de Deus, e o Filho de Deus não tem pecado, e o poder das trevas não tem comunhão alguma com o poder, nenhuma comunhão com o poder de Deus, com a natureza de Deus. E como Jesus não tem pecado, ele podia expulsar Beelzebul. Ele podia expulsar os demônios. Os demônios disseram: nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Posso ouvir amém? Ah, então você tem a natureza de Filho de Deus. Você pode expulsar demônios não confiante em você, mas na autoridade do Filho de Deus que está em você, que você é Filho de Deus e que a semente do pecado, a natureza, não domina mais a sua vida. Eu conheço crentes de muitos anos que têm vergonha e medo de expulsar demônios. Talvez olhando para a sua fraqueza, para a sua vida, os demônios não vão sair, mas você tem que pensar que quem vai expulsar é aquele que está em você, e foi esse Jesus que eu me referi, aquele, o Filho de Deus, que gerou em você agora a natureza de Filho de Deus. Os demônios disseram: nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Só no livro do Evangelho de Lucas, vamos ver algumas passagens que falam sobre possessão demoníaca. Vamos para Lucas, capítulo de número 8, verso 26 a 39. Rapidamente, Lucas 8, verso 26 a 39. Jesus está falando no verso 36. Está comentando aqui quando os fariseus questionaram, dizendo que ele estava expulsando demônios. Eu estou lendo Lucas 7. Lucas 8, não é isso? Lucas 8, 26. Deixa eu buscar aqui. Lucas 8, 26. Veja, então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. E ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, vamos ler em voz alta, um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma. A gente poderia até colocar aqui, nem tomava banho. Eu já vi pessoas que ficaram anos sem tomar banho, anos, andando nas ruas. Pessoas possuídas por demônio nas ruas, que a gente apenas quer tratar essas pessoas com um lado social. Muitas vezes não é só o lado social. Tem que começar primeiro com o espiritual. E depois entrar com o lado social. E verso de número 28, sabe onde ele habitava? Nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, cemitérios. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. É nessa passagem que Jesus também pergunta aos demônios: qual é o seu nome? Eu sei que tem exageros hoje de que algumas igrejas vão perguntar até o CPF e o RG dos demônios. Endereço. É um bate-papo. É um chat com os demônios. Isso é desnecessário. Até porque não creia em tudo que os demônios falam, porque eles são o pai da mentira. Não vai na onda de tudo que se fala, de que demônio fala. Esse é um grande perigo, é um grande exagero, um grande extremismo. Agora, por que Jesus está perguntando? Porque aqueles demônios não querem sair. E aqui uma dica entre nós: quando os demônios não querem sair, na hora que qualquer um de nós vai expulsar, só te dou uma dica: faça a pergunta ao demônio: por que você não quer sair dela? Porque os demônios só ficam em lugares onde houver
pecado constante. Quer permanecer no pecado? Os demônios vão ficar lá. Alguém perguntou para mim se tem demônio de mágoa essa semana. Não. Mas eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz, não é demônio, a Bíblia diz, guarde o coração de amargura. Porque a amargura pode gerar mágoa e a mágoa pode gerar ódio. E o ódio pode gerar um ninho de demônios. Um pensamento popular diz que eu não posso impedir um passarinho de lançar fezes na minha cabeça. Eu já recebi no meu óculos. Andando na rua, pum, caiu. Mas eu não posso permitir um passarinho construir um ninho na minha cabeça. Entre um ninho e pousar fezes na minha cabeça, há uma distância muito grande. Então, quando nós perguntamos o caso de Jesus, que qual é o teu nome? É mais ou menos assim, por que você não quer sair dele? Veja que o versículo diz que fazia muito tempo, muitos anos, versículo 27 diz, havia muito, quer dizer, muito tempo, que não se vestia, nem habitava em casa alguma, pois vivia nos sepulcros. Verso 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo, olha como ele foi criado, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, incrível Hulk, e era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, vamos aprender como é que Jesus lida no ministério dele um confronto com as trevas. Hoje está havendo manifestação nesse Brasil, eu não sei se você percebe, nós temos que analisar o que o Brasil está enfrentando. Nós tivemos uma vigília agora, sexta-feira, pouquíssimas pessoas vieram. Pela crise que o país enfrenta, meus irmãos, a igreja era para estar lotada. Nós não viemos aqui para orar pelo meu marido, pelo meu namorado, com quem eu vou me casar. Nós viemos aqui para orar pelo Brasil. Nós viemos aqui porque vai ter uma manifestação hoje e tem muita gente de inimigos contra a nação. Vocês perceberam o quanto a mídia brasileira é contra o atual governo em todos os sentidos? Será que essa perseguição ela é apenas humana e política? Não. É possível de tatear no ar que essa perseguição ela é muito mais demoníaca e espiritual. E aqui eu não espero que nenhuma pessoa que me ouve agora pela rede social entenda essa palavra que eu estou falando pelos olhos da perspectiva da sociologia e da política. Nós temos que entender estas coisas pelo âmbito espiritual. Não significa dizer que entendemos que o governo atual é totalmente perfeito, até porque nós não somos perfeitos. Mas existe uma querela, uma intriga, uma guerra travada, parece-nos, de toda a mídia e de muitos partidos para que o governo atual seja um fracasso. E deixe-me dizer uma coisa, se aqui existir alguém de manifestação para ir para a rua do Brasil, as ruas, e mandar o presidente ir para aquele lugar, isso não é conduta de um cristão. Um cristão, independente de governo, ele ora pelas autoridades do seu governo, porque Paulo diz a Timóteo, nós devemos levantar orações e intercessões para que vivamos uma vida tranquila e sossegada e orar pelos governantes. 1 Timóteo 2, de 1 a 5. Então o que eu vejo em muitas manifestações é um espírito de rebeldia. Rebeldia à autoridade, rebeldia a pai e mãe, professor. Vocês viram a cena da adolescente, duas que mataram outra adolescente? Essa semana? Pegando o cabelo da outra com inveja, jogando no mar, mergulhando para matá-la por afogamento e pegando a faca e cortando ela nas veias aqui da região do pescoço e nas artérias. Essa semana. Duas meninas. Qual a idade delas? 14 anos.
As outras que mataram 15 e 16. Aonde estão os pais? Por que essas meninas foram tão maldosas, tão más em sua conduta? Mas a Bíblia já diz que nos últimos dias os dias serão difíceis. Uma violência que campeia a nossa nação brasileira. Uma rebeldia, um espírito rebelde sobre a nossa nação. Será que não existe influência de demônio sobre esta sociedade? Sim. Então nós estamos falando isso porque o ministério de Jesus também recebeu confronto das trevas. E nós precisamos orar pelos governantes, orar pelas reformas necessárias ao Brasil, porque tem muitos partidos e uma mídia inteira acirrada. Vimos agora nos jornais, por conta do encontro do G20, dizendo horrores de coisas que eram mentiras com o que aconteceu lá na região do Japão, na cidade de Osaka. Distorcendo. E assim como distorce contra o presidente, não fique achando que é só com ele, não. Vão distorcer as palavras suas contra você. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, queridos. Que venham dias melhores e tempos melhores e comece pela igreja para trazer arrependimento em nosso coração e buscarmos a Deus enquanto se pode achar. É um confronto literal com as trevas. Tem muitas outras passagens, mas você pode anotar aí, Lucas 9, 37 ao 43 e Lucas 11, 14 ao 23, Jesus vai confrontar o poder das trevas e as trevas vão resistir ao ministério de Jesus. Outro ponto importante, primeiro foi uma recepção calorosa, segundo, um confronto vitorioso, terceiro, uma autoridade reconhecida. Abra sua Bíblia lá em Lucas 4, 36 e 37. As pessoas precisarão ver que não é autoridade nossa, é autoridade daquele que está em nós. Às vezes Deus pega pessoas frágeis, fracas, pobres, simples. Pega gente desdentada, banguelo, como diz no Nordeste, mas quando abre a boca, cheio de poder. É autoridade. A autoridade de Deus, não espere a autoridade sua, é a autoridade de Cristo em nós. Mas para que essa autoridade tenha fluidez, é preciso que essa natureza de Cristo, a vida de Cristo, traga vitória sobre nós, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne em nossa própria vida, para que a autoridade de Cristo possa fluir em nossas vidas. Volta lá para Lucas 4, verso 36 e 37. Todos ficaram grandemente admirados. Sobre o quê? E comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Vamos? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Eu vi uma vez um testemunho lá em Maceió de uma irmã que foi expulsar o demônio, e o demônio falou para ela em alta voz, quando ela estava expulsando o demônio de uma pessoa, não vou não sair que você comeu uma banana quando você estava em jejum. E aí ela foi lá, ficou lá, foi na onda do diabo, do demônio. E ai meu Deus, eu comi uma banana, foi mesmo, eu peço perdão, na frente de todo mundo. Aí o irmão se levantou e falou, irmã, com banana ou sem banana, esse demônio vai sair, sai em nome de Jesus. Vai ser uma banana que vai agora impedir esse demônio de sair dessa pessoa. Então, e o poder de Deus é inferior à banana? A autoridade da vida de Cristo, a natureza da vida de Cristo em nós é inferior a uma banana? Tem gente que tem medo do demônio. É horrível quando alguém fica endemoniado. Aí a minha esposa está falando, pede perdão e expulsa. É que a irmã ficou chorando, a pessoa lá endemoniada, e a irmã falou, ai meu Deus, o demônio tem razão, é verdade, eu estou aqui, eu comi a banana. E aí o irmão olhou, o outro, e falou assim, irmã, é com banana ou sem banana, ele vai sair agora. Em nome de Jesus. Peça perdão, mas também exerça autoridade. Cuidado. Eu já vi crianças expulsando demônios. E o que faz esses demônios se submeterem é o nome de Jesus. Veja que Lucas relata no livro de Atos, que quando as profetisas chegaram lá e não conseguiram expulsar, e quando chegou lá Paulo e disse, os demônios disseram, nós sabemos quem é Paulo e nós sabemos quem é Cristo.
Mas vocês nós não conhecemos. Então é no nome de Jesus que nós expulsamos. Essa autoridade é reconhecida. E o versículo 37 diz, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Quarto ponto, uma cura notória. Jesus está aqui, meus irmãos, hoje de manhã, e Ele pode curar você. Ele faz curas notórias. A própria Célia aqui, o inimigo tentando golpear, desanimando, mas já foi curada 3 vezes, não é isso? Além do câncer daqui da orelha, 2 no abdômen, ali, e agora apareceu uma, mas graças a Deus não é nada, mas é uma forma do inimigo questionar na mente dela, cadê o teu Deus? E a palavra que eu deixo para ela, e para muitos aqui que já foram curados de câncer, é que nós vivemos de fé em fé, de força em força, de glória em glória. E o Deus que fez é o Deus que faz, e o Deus que faz é o Deus que fará. A palavra de Deus diz, enviou a sua palavra e o sarou do que lhes era mortal. Tenha muito cuidado quando você receber um exame médico, porque essas clínicas de diagnóstico só sabem fazer os exames. Com muito respeito, tem muita coisa boa, mas tem umas clínicas aí que a gente tem que pedir, dá licença, pega no meu braço direito com amor. Tá? Que não é máquina não, porque joga você lá, faz o exame. Quando sai o resultado, o médico, ele é da clínica, ele dá um possível diagnóstico. Só que atenção, ele não é especialista. Há 2 semanas atrás, um irmão que eu conheço entrou em contato comigo e falou, pastor, o médico falou que eu estou com câncer. Um câncer raro. E na hora eu falei, mas qual foi o laboratório que você fez? Qual foi a clínica que você fez o exame? Quer dizer, é importante, porque depois que chegou a ele, porque ele recebeu isso no exame, então estava lá um possível diagnóstico. Chegou no médico, o médico disse, fica tranquilo, porque não é câncer, não é nada disso, é simplesmente, ele foi lá explicar a questão técnica, mas até chegar à consulta levou 8 dias. Então já era para ter infartado e matado ele do coração, por causa de um diagnóstico, de um exame. A Célia mandou para mim o exame essa semana, eu não sou médico, mas eu falei assim, bem, tá ótimo, porque não tem nada vascular junto à metástase. Então, se não tem muito sangue ali circulando, vasos, já é um bom sinal. E depois a médica confirmou. Uma lesão, às vezes, tem coisas que dá para entender, mas tem médicos que fazem. Eu já tive uma paciente aqui, não, que eu não sou médico, uma irmã da nossa igreja, que o médico mandou comprar o caixão. Olha, já se programe, porque ela só tem 2 meses de vida. E fomos para São Paulo. Chegou lá, eu não vou esquecer nunca o que o médico disse, o que você tem, eu tenho. Esteatose hepática. Fica tranquilo que disso você não vai morrer jamais. É só fazer um regime. E o médico daqui já havia dito que era carcinoma. E agora, esse mês de maio, finalzinho de maio, uma outra pessoa, que agora eu não lembro, me falou que estava com câncer. E eu falei, será que não é esteatose? E depois saiu o resultado, o médico disse, é esteatose. Mesmo caso dessa outra irmã que eu vivenciei há 8 anos atrás. Agora, tem que ter cuidado. Né? Ele faz curas, sim, Jesus faz curas. Capítulo 4, verso 38 e 39. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, Simão Pedro. Se alguém acha que padre não pode casar, papa não pode casar, se Pedro foi o primeiro papa, ele foi casado. Ele tinha sogra. E Jesus curou a sogra dele. E um detalhe importante, só Lucas diz, porque Lucas era médico. Lucas diz que a febre que ela tinha era muito alta. Veja o verso de número 38. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre o quê? Muito alta. Se você ler Mateus 8 e Marcos 1, diz que ela tinha febre, mas Lucas diz que era febre muito alta. Será que era uma infecção intestinal? Uma simples virose? Não sabemos. Mas a Bíblia diz que, versículo 39, inclinando-se ele para ela, vamos lá, repreendeu. Alguns acham que porque ele repreendeu a febre, ele estava repreendendo demônios. Não é bem assim.
Repreendeu a febre é a mesma palavra que Jesus usou para repreender o vento e a tempestade. Isso não desmerece o fato de que outras passagens são citadas no Novo Testamento de que existiam demônios que traziam enfermidades. Mas esse caso aqui, possivelmente, ou quase com certeza, não era enfermidade, não era demônio de febre. Também não existe isso. Não existe isso. Entretanto, ele repreendeu a febre. É interessante, tá? Cuidado com um ponto aqui importante. Enfermidades, nós não oramos por elas. Nós repreendemos a enfermidade. Nós oramos para que o irmão seja curado. E repreendemos a enfermidade no nome de Jesus. Abre parênteses. E se a enfermidade for por pecados? Lembram de Tiago? Vamos lembrar? Vamos voltar lá para Tiago, já que estamos falando de enfermidade, porque tem crente que pensa que é aqueles super amigos, né? Aqueles, como é que chama? Super-heróis. Chegou e resolveu. Tem crente que pensa que vai chegar e resolver tudo, e orar, e tudo, todo mundo vai ser curado. Mas Tiago disse, na cartinha dele, vamos lá em Tiago, capítulo 5, que deve-se orar pelos enfermos, mas tem uma ressalva ali. Vamos ver qual é a ressalva? Sabe por quê? Porque as pessoas vêm a nós pedir oração. Nós devemos orar por elas. Agora, todo mundo que vai aqui a um médico sabe que quando o médico vai conversar com você, eu espero que ele converse pelo menos uns 20 minutos. Porque tem uns que nem olham nos seus olhos. 5 minutos ou 3. E faz a receita em menos de 30 segundos. A receita médica seria para nós a oração. Mas a conversa com o médico seria a conversa que eu e você deveríamos ter com a pessoa que pede oração. Porque existem certas enfermidades que podem estar atreladas a pecados. Não vou entrar aqui em detalhes, está vindo na minha mente vários exemplos. Mas vamos ver Tiago capítulo 5. Vamos ver. Versículo de número 11, né? Isso? Não. 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Vamos? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor. É bíblico. É bíblico ungir com óleo os enfermos. Agora, verso 15. Não é o óleo, tá? Veja que a Bíblia não fica dando misticismo a óleo, água santa, água benta, óleo de Israel. Né? Nada disso. Ele não diz e o óleo e a oração da fé, vamos, salvará o enfermo, e o Senhor, agora conjunção aditiva e depois uma preposição condicional se. Significa dizer que pode ser que algumas pessoas que receberam aquela oração, que alguns chamam de reza forte, não tem reza forte, não vai resolver nada se ela não deixar o pecado. Veja agora, vamos ler? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados, olha aí, e aí é pecados de fraquezas, confesse a vossa fraqueza. Meus irmãos, eu já estava em Caruaru quando eu fui orar por uma senhora, e essa senhora, terminamos de orar, ela estava com câncer. Graças a Deus que o caso dela foi muito bom, assim, ela foi resolvido ali. Mas o pastor que estava comigo, que eu não conhecia, me contou, naquela época eu era missionário, ele me contou e disse assim, olha, esse foi mais tranquilo, mas eu acompanhei um que quando eu orei pelo câncer dela para repreender, um demônio se manifestou e o demônio começou a falar do ódio que aquela mulher tinha para com o seu cunhado. Mas um ódio assim sem precedente, ele me contou, e que foi muito difícil obter a cura sobre ela, a libertação desse ódio, porque fazia anos que ela nutria uma mágoa que virou ódio contra o seu cunhado. E por conta de problemas emocionais,
ela teve um problema de carcinoma seríssimo, por conta de mágoas atreladas no coração dela durante décadas. Será que todo câncer é demônio e enfermidade? Com certeza não. Mas até a medicina diz que o câncer pode ser também uma doença, é uma doença, pode ser uma doença de ordem genética, mas também de ordem emocional, porque pode ser psicossomático. Uma pessoa, por exemplo, como ela, que foi me dito, ela não podia nem ver o cunhado, taquicardia, pressão alta. E um espírito de vingança que ela tinha de nutrir nela o ódio e o fracasso em todas as áreas da vida do seu cunhado. E quando os pastores foram orar, o demônio se manifestou nela. Não demônio de câncer. Um demônio que ela deixou entrar ali, pelas mágoas nutridas ao longo de anos. Então, é preciso, num caso desse, não é colocar óleo na cabeça, não. É conversar com a pessoa pelo menos 1 hora. É fazer, não é um mapa espiritual, mas é fazer um rastreamento. Eu acho que os médicos entendem mais de batalha espiritual do que muitos pastores. Que tem médico que vai perguntar para você assim, tem alguém histórico na sua família de problemas do coração? Tem alguém na sua família com histórico de problemas tal, e vai falando de câncer? Então ele está fazendo o quê? Um apanhado genético na família. Mas Jesus também contou e falou para alguns pecadores, vai e não peques mais, e ainda diz, para que não te suceda coisa pior. Ele falou isso para todos? Não, não falou isso para todos. Mas para alguns casos ele disse, é possível que coisa pior te aconteça se você continuar no pecado. Então é possível crer também, à luz dessa passagem, que algumas enfermidades podem estar atreladas a pecados. Como estamos falando de libertação de cura, eu li um testemunho de um livro muito bonito de uma jovem que estava com câncer na boca, com 25 anos. E ali no hospital, aqui em São Paulo, chamaram uma missionária para orar. E a missionária disse, mas por que eu vou orar se tantos já oraram por ela, tantos pastores já oraram por ela? E ela foi no hospital, conheceu a jovem que estava com câncer na boca, com 25 anos, na língua e no esôfago, na cavidade bucal. Já tinha começado pela boca, língua e foi para o esôfago. Resumindo, e ela não fumava. Ela não fumava. Ela não tinha histórico de álcool, não tinha histórico de fumo, que é muito característico nesse tipo de câncer. E o que aconteceu? A missionária conversou com ela e ela disse claramente, em particular a missionária, ore por mim, porque eu estou namorando um homem casado. Eu sou membro de uma igreja há muitos anos, mas eu namoro com um homem casado e a sogra desse homem é mãe de santo e tem feito trabalhos contra mim. E a missionária falou, então você precisa deixar esse homem casado com a sua legítima esposa. E ela falou, eu não tenho forças para deixá-lo. Foi orado por ela, Deus deu um sinal, meus irmãos. Ela conseguiu ali, regrediu, o tumor regrediu. Ela voltou para casa e recebeu alta dentro de um espaço de 1 semana. Pergunto à igreja, para onde esta jovem foi? Eu esperava que ela fosse à sua casa, orar a Deus e esperar na hora certa um homem para ela casar. Ela foi atrás do homem casado. Em menos de 1 mês, ela voltou com um câncer fulminante e morreu. E a missionária contou no seu livro, e eu li esse livro na época, há quase 30 anos atrás, contando no livro uma experiência muito forte, porque antes de ela orar pela pessoa no hospital, Deus deu uma palavra para ela em Coríntios capítulo 5, que diz, ore para que o corpo dela seja entregue a Satanás, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, a carne não teve forças para deixar o pecado, foi entregue a Satanás.
mas o espírito dela foi salvo porque ela partiu com Cristo, se reconciliou com Deus, e Deus deve ter visto, sim, que ela não tinha forças para deixar aquele relacionamento ilícito. Por isso, não existe reza forte nem na igreja evangélica. Cuidado, que nós não somos pastores nem cristãos curandeiros. Antes de orar por alguém que te pediu oração, procure se certificar do problema em sua essência geral, para você poder ter condições de orar com mais precisão. Eu já orei por uma pessoa aqui em Campinas, que me pediu oração há muitos anos atrás. Eu já contei esse testemunho aqui, mas convém aqui dizer, e eu me colocaram num papel de idiota. A irmã pediu, pastor, ore pelo meu casamento, para meu marido volte para casa. E ele não volta assim, pastor, ele tem uma outra amante, tem um amante e tal. Tudo bem, eu orando. E passei muitos meses e um ano orando. Um dia eu fui para uma festa. Estava ali um casal da família Assembleia de Deus que conhecia a pessoa. E eu perguntei, irmã, eu tenho orado por ela há muitos anos, há muitos meses. Como é que está? Será que o marido dela voltou? Quem? De quem, pastor? De fulano. Pastor, ela é amante. Ela é amante. E eu digo, e ela pediu a minha oração para orar? Para que o marido volte, sendo ela a amante? E eu tomei uma decisão. A partir desse dia eu vou perguntar, toda vez chegar um caso semelhante. Acho que eu vou conferir agora no Google o RG e CPF para saber quem é casado e quem não é. Porque ela me garantiu que era o marido, que era esposa do marido. Quando na verdade ela era a própria amante. Cuidado, né? Então voltando lá para Lucas, ministério de Jesus, Lucas capítulo 4, uma cura notória. Um outro ponto é uma ação misericordiosa. Então, repetindo, uma recepção calorosa, um confronto vitorioso, uma autoridade reconhecida, uma cura notória. Jesus curou a sogra de Pedro. E agora, uma ação misericordiosa. Lucas 4, verso 40 e 41. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim, Lucas 4, verso 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam. E ele, vamos ler, os curava, impondo as mãos sobre cada um. Isso mostra a unção, a graça e a misericórdia de Deus agindo em prol dos enfermos. Vamos terminar esse culto daqui a pouco cantando, declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Profetizamos salvação, total libertação. E em Lucas capítulo 4, quando Jesus recebeu o livro lá na sinagoga para ler, se você voltar, o livro que ele leu, a passagem que ele leu, foi a palavra de Isaías, capítulo 4, vejam comigo o verso 18, verso 17. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E o que é que ele veio fazer? Vamos ler em voz alta. Está lá em Isaías 61. Versículo 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, vamos, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr, vamos, em liberdade, quem? Os oprimidos. E meus irmãos, quantas pessoas oprimidas aí fora, sim ou não? Quantas pessoas com câncer? Quantas pessoas com depressão, suicídio? Quantas pessoas com moléstias, com enfermidades, além das rejeições em família, um espírito de rejeição? Eu não sei o que dói mais, um câncer, uma doença física, uma dor na alma. As pessoas estão feridas, mas o ministério de Jesus propõe cura e libertação. Além das drogas, destruindo jovens, destruindo famílias, destruindo casamentos. Jesus impunha as mãos sobre as pessoas e orava sobre cada uma delas. E a Bíblia diz no verso 40, eram enfermos de diferentes moléstias. Outro ponto importante, faltam 2 para nós encerrarmos, um retiro estratégico. Você vê que a agenda de Jesus aqui é uma agenda cheia. Uma agenda bastante agitada.
Mas é preciso ter cuidado quando nós tivermos uma agenda agitada, nós pastores, e até você também, de termos a necessidade de ter um tempo de retiro. E Jesus vai se retirar estrategicamente. Veja no capítulo 4, verso 42, vamos ler? Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e foram até junto dele e instavam. Não os deixasse. Ele foi para um lugar deserto. Quanto mais trabalho tivermos para realizar, mais devemos imitar a Cristo. E quando Cristo tinha muito trabalho para fazer, ele também se retirava da agitação da agenda. E tem muito pastor estressado. Tem muito pastor doente, cansado. Eu conheci pessoas aqui em Campinas que lidaram com o trabalho de libertação, mas não colocavam limites. Há pessoas que acham que são mulheres maravilhas, homem, super-homem. Nós não somos. Se até o nosso mestre, Cristo, teve que se retirar, quem somos nós? Para não nos retirarmos e até ouvirmos de Deus o que Ele quer nos conduzir numa nova etapa. O sucesso de um ministério público é alimentado no lugar secreto da oração. Quer ter esse ministério público com vitória em várias áreas, em todas as áreas, o lugar secreto da oração e da intimidade com Deus também deve ser cultivado e nutrido para esse ministério. E o último ponto, uma proclamação prioritária. Lucas termina esse capítulo dizendo no verso 43, ele porém lhes disse, vamos ler, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Há uma ênfase muito grande nos milagres e nos sinais. Mas Jesus nos ensina que os milagres e os sinais estão subordinados à pregação do Evangelho. Eu já vi pessoas na igreja evangélica, onde eu trabalho e já trabalhei, que elas recebem a cura, mas não querem Cristo. Elas recebem o milagre, mas elas não querem andar com Cristo na igreja. Elas recebem providência e bênçãos, mas elas não querem perseverar. Isso mostra que Jesus não coloca a ênfase em milagres e sinais. A ênfase é proclamar o Evangelho. Porque a maior enfermidade não é a física, é a do coração que se chama pecado. E às vezes nós podemos ficar como Jerusalém, tão preocupada em si mesma e esqueceram Judeia, Samaria e os confins da terra. E a igreja de Jerusalém estava ali e chega uma hora que Pedro vai receber a visita de um guarda e 2 servos de Cornélio para pregar na casa de Cornélio, que era gentil. E até Pedro não queria ir. Deus teve que falar 3 vezes em visão. Por quê? Porque eles queriam proclamar o evangelho somente em Jerusalém. Mas Jesus disse, agora, vejam, existem outras cidades. E é para isso que eu fui enviado. E essas outras cidades precisam ouvir a pregação do evangelho. Amém, queridos? Que Deus abençoe. E que esse ministério de Jesus também seja extensão da igreja. Ministério estendido através da igreja. Amém, queridos? Que a igreja possa acolher esses princípios. Vamos lembrar? Uma recepção calorosa, mas também uma recepção não agradável em Nazaré. Um confronto vitorioso com as trevas. Uma autoridade reconhecida, uma cura notória que ele pode fazer e faz. Uma ação de misericórdia para com os enfermos e oprimidos. Um retiro estratégico na nossa vida, assim como foi na vida de Cristo. E uma proclamação prioritária, que é a pregação do Evangelho e os sinais e maravilhas subordinados à pregação. Eu vejo muita gente correndo atrás dos milagres, mas não querem ouvir a pregação do Evangelho. Jesus disse que os milagres e sinais não são para os crentes, são para os incrédulos. Porque os sinais e os milagres vão acompanhar os crentes. A Bíblia diz, e estes sinais seguirão os que creem.
eles nos acompanham. Na medida que nós oramos pelas pessoas, elas são curadas e restauradas. Queria orar por você hoje de manhã, terminando esse culto, para que você e eu recebamos dele autoridade para exercermos o ministério de cura, libertação, de ensino, como foi o de Jesus. Jesus ensinou nas sinagogas, Jesus pregava, mas também Jesus curava. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.